Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula aqui do canal sobre trigonometria. E hoje nós vamos falar sobre comprimento de um arco de uma circunferência, um assunto muito importante para você que está aí no estudo da trigonometria. Aqui eu tenho uma circunferência, né? Eu agora vou fazer algumas alterações nessa circunferência. Vamos construir um arco aqui, ó. Vamos construir um arco, tá aqui. Vamos considerar que aqui eu vou ter um ângulo ou uma pequena circunferência aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Ou pode entender que seja o ângulo, mas para frente vocês vão ver que isso aqui é o próprio ângulo. O próprio ângulo é um pequeno arco aqui. Bom, e aqui nós temos o arco propriamente dito, né? O arco da circunferência maior. Beleza? Bom, vamos chamar aqui, pessoal, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, eu vou falar que vale 1. Então, e aqui eu tenho um pedaço, que é o próprio raio. Então, aqui é o raio. Esse pedacinho eu vou falar que vale 1, né? Vou chamá-lo de 1. Aqui eu tenho um arco, que é o próprio ângulo. Eu vou chamar de θ. E aqui eu tenho o arco da minha circunferência maior, né? Dessa circunferência. Eu vou chamar de L. Olha, pessoal, se a gente pensar um pouco em congruência aqui, ou semelhança de triângulo, a gente pode falar que esse pedacinho aqui, que esse arco menor, que é o próprio ângulo, ele está para 1. Certo? Né? Tranquilo. E esse arco aqui, que eu fiz ele meio borradinho aqui, que é o L, ele está para o raio que eu não sei, né? O raio desta circunferência. Bom, agora se a gente isolar o ângulo aqui, que é o que me interessa, esse ângulo é igual ao lado dividido pelo raio, né? Ao lado que eu falo é o arco, né? Então, esse arco ele é proporcional ao ângulo, né? Se eu aumentar o ângulo, ó, eu estou aumentando o arco. Outra forma da gente analisar isso é se a gente voltar lá naquela aula anterior. Nós, né, dissemos que o comprimento de uma circunferência é 2πrad que multiplica r, né? Então, o ângulo é o 2πrad, né? Então, 2πr é o comprimento de uma circunferência. Só que o 2πr, no caso, o 2π é o ângulo que eu quero saber, né? Então, o comprimento é um ângulo, no caso que é 2πrad, vamos chamar só de θ, que multiplica o raio. Então, se a gente isolar agora o ângulo, nós vamos ter que o comprimento, qualquer comprimento, tá? Um comprimento qualquer. Esse comprimento aqui, agora ele é proporcional ao ângulo. Então, comprimento o ângulo é o comprimento dividido pelo raio. Então, se a gente seguir esse raciocínio, a gente chega no mesmo conceito. Agora, vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar, né? Um exercício sobre comprimento de arco. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros. Bom, eu acho que eu vou precisar aqui dos ponteiros do relógio, então eu já vou desenhar aqui. Bom, vamos ver se fica... Bom, não tá reto, né? Aí. Beleza. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros. Qual a distância que sua extremidade percorre durante 20 minutos? Bom, aqui eu tenho, ó, 5 minutos, mais ou menos, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e aqui 20 minutos, né? Se a gente pensar assim, ó, que esse ângulo é 90 graus, cada 5 minutos corresponde a 30 graus. 30, 60, 90. Então, esse ângulo aqui, ó, que corresponde aos 20 minutos, vai ser nada mais que 90 graus mais 30 minutos aqui, ó. É mais 30 graus, né? Então, esse ângulo corresponde a 120 graus, né? Lembrando do nosso conceito lá, π radiano corresponde
a 180 graus. 120 graus corresponde a x. Bom, é só multiplicar cruzado e a gente vai encontrar aqui, ó, que esse x, que é esse ângulo, corresponde a 2π sobre 3 radiano. Radiano é a unidade, né? Beleza, mas não é isso que o exercício perguntou. O exercício perguntou qual é a distância que sua extremidade percorre. Quer dizer, esse arco, né? Qual é esse arco aqui, ó? Mas agora está mais fácil, porque nós já temos a fórmula, né? Que o ângulo é esse comprimento, que eu vou chamar de C. Esse comprimento que eu vou chamar de C. Não, eu vou chamar de L, é melhor aqui, ó. Esse comprimento eu vou chamar de L. Então, é L sobre o raio. O raio é o próprio ponteiro, né? Então, o raio. Esse comprimento, eu tenho o ângulo agora, não tenho? Tem, é 2π sobre 3 rad. O rad não precisa colocar, que é a unidade. Eu tenho o L que eu vou descobrir e o raio corresponde a 12 centímetros. Vamos isolar o L, que é o nosso objetivo. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 3 que multiplica o L vai passar dividindo. Então, eu tenho 3 aqui, ó. Eu tenho 2π que multiplica 12. Muito simples, ó. 12 por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, fica 8 vezes π. Então, o comprimento aqui, ó, é 8 vezes π. Considerando o π 3,14, nós vamos ter aqui, ó, que esse comprimento é 25,12 centímetros. É centímetros porque o raio foi dado em centímetros. Então, o comprimento, que é o tamanho do arco que a gente queria encontrar, corresponde a 25,12 centímetros. Beleza? Então, vamos fazer mais um para a gente treinar. Em uma circunferência de raio 30, qual o comprimento de um arco que subtende a um ângulo central de 60 graus? Mais uma vez, nós vamos usar a fórmula, que é o ângulo é igual ao arco dividido pelo raio. Então, esta é a fórmula, né? O ângulo corresponde a 60 graus, só que a gente aprendeu que, nesse caso, a gente tem que transformar ele para radianos, né? 60 graus em radianos. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Se π radiano, se π rad corresponde a 180 graus, quanto que corresponde 60 graus? Bom, aqui eu dividi por 3. Então, pelo princípio aqui da proporção, eu vou dividir por 3. Então, aqui corresponde a π sobre 3 radianos. Então, agora eu tenho o ângulo, né? Que é π sobre 3 radianos. Beleza. Eu vou substituir o ângulo, que é π sobre 3. Esse L é o tamanho do arco. E o raio corresponde a 30 centímetros. Vamos isolar o L, né? Então, nós temos aqui 30 sobre 3, que multiplica π. 30 sobre 3 é 10, que multiplica π. E o π, nesse caso, já vamos considerar 3,14. Então, o L, que é o que eu quero descobrir, é igual a 31,4 centímetro. Por que centímetro? Porque o raio está em centímetro. Beleza, pessoal? Exercício bem tranquilo para a gente treinar um pouco aí sobre trigonometria. Então, até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau!